Inclusive, eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que a gente conhecia de algum lugar. Que fofo. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, pra ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office, se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei", não cola mais. Hoje nós vamos abordar um assunto interessante para muitas pessoas, mas para outras nem tanto. O que seu influenciador preferido fez de bom pela sociedade? Porque nós sabemos que divulgar casa de aposta, ser preso, não é uma boa influência para as pessoas. Sendo que seu influenciador preferido tem milhões de seguidores na internet, nas redes sociais e apenas não fazendo nada de bom. Então é o seguinte, o que é um influenciador para você? Influenciadores, no caso, é uma pessoa que utiliza uma rede social, seja ela Instagram, Twitter, YouTube, para expressar algumas ideias, algumas críticas, algumas análises e influenciar a opinião de outros através de publicações em texto, vídeo, seja no TikTok e que vocês seguem. Mas a questão é, e quando esses influenciadores são um problema para a sociedade? Porque sabemos que casa de aposta é um problema grave para a sociedade, é um vício, sendo que até pessoas que ganham por sua família tiram o dinheiro que era para ser investido em alimento e apenas vai jogar o jogo do tigrinho. Os influenciadores propagam casas de apostas, sexualizam menores na internet com roupas curtas e vulgares. Alguns influenciadores mostram casas de luxo, carros de luxo, ostentando os seus bens e falam que conseguiu através de casas de apostas. E a gente sabe que isso tudo é uma farsa, tudo é mentira, que isso já foi bem repercutido na televisão. Mostram eles de carros de luxo, falando que a banca tá fácil, a banca vai soltar o tigrinho, prometendo, né? E com isso, eles iludindo as pessoas, mostrando carros de luxo, mostrando várias coisas caras que a gente que é CLT nunca vai conseguir comprar. E esses influenciadores, eles têm uma carga muito grande de responsabilidade. Por mais que eu já vi vários influenciadores, inclusive um, que se eu conseguir um vídeo eu mostro pra vocês, falando que não é problema dele, as pessoas fazem porque querem, entendeu? Ou seja, o cara tá ganhando dinheiro. Sempre tem os idiotas que vão lá e dão dinheiro nessa porcaria de bet. E dessas bets retornam para os influenciadores milhões de reais. E depois esses mesmos influenciadores querem tirar o corpo fora. Mas o agravante nem fica só nesses influenciadores que propagam casas de apostas. Nós temos também influenciadores que fazem mal pro psicológico dos seus seguidores, fazendo com que as pessoas vão de arrasta para cima, porque eu considero também muitas páginas de fofoca que tem no Instagram que propagam uma certa ideia e depois quer tirar o corpo fora. O que foi um deles que eu posso confirmar para vocês é o caso da Choquei e outras páginas de fofoca que a gente segue e gostam de dar ibope para pessoas insignificantes, pessoas ruins, pessoas que usam adolescentes como influenciadores mirins. Tem um pessoalzinho que está reclamando por causa do vídeo do Felca, porque muitos canais já fizeram denúncias, muitos canais já falaram sobre algumas coisas e falaram sobre a sexualização infantil nas redes sociais. Agora, quando o vídeo do Felca bateu milhões de visualizações, veio algumas pessoas referente ao YouTube, TikTok, etc, reclamar, né? Porque a gente sabe que todo mundo reclama, todo mundo dá piti, que falaram que o Felca não é salvador da pátria. Na verdade, ninguém é salvador da pátria. O que acontece é que tem pessoas que têm coragem de falar e tem pessoas que não têm coragem de falar. Por mais que alguns vídeos de youtubers que não têm milhões de seguidores não batam muitas visualizações, eu particularmente, se eu fosse uma pessoa que teria tipo assim, 100 mil seguidores, eu ia parabenizar o vídeo do Felca. Por quê?
Como furou a bolha da internet e foi para a televisão, isso serve para alertar muitos pais, muitos adultos a tomarem cuidado com seus filhos. Por mais que a gente não tenha muita influência boa para que cuida dos filhos. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, regiões mais pobres, nós temos algumas situações em regiões mais pobres que simplesmente a mãe vai com o filho no bar, fica lá sentada com o filho, não dá atenção pro filho. Nós temos isso. Eu acho que o pessoal que é de Zona Sul, a realidade é muito diferente. Claro, essas crianças de Zona Sul têm babá, podem fazer tudo o que querem, são mimadas. E por um lado também não é bom pro desenvolvimento da criança. A criança pode crescer mal educada, pode achar que pode tudo só porque tem dinheiro, o que não seria mentira, que a realidade de dois lados da moeda é muito diferente. Pessoas do lado mais urbano não olham os filhos na rua para jogar bola, para se divertir, simplesmente deixa o filho ir. Como é que você sabe que seu filho vai estar seguro sozinho na rua? Ah, porque ele volta para casa. Mas isso não quer dizer nada. Então, voltando para a questão de os influenciadores, que eu já me distanciei um pouco do assunto, muitas coisas também que tem que ter um teor de responsabilidade são essas páginas de fofoca, que ficam enaltecendo os influenciadores, porque eu também acredito que existem pessoas ruins, se é que você me entende, não falar pedo, dentro da política. Isso não é uma mentira, sendo que já foi flagrado garotas de programa dentro de Brasília. Segundo o canal G1, no dia 8/8/2025, teve a seguinte reportagem: influenciadores investigados por jogos de azar movimentaram 40 milhões de reais e Bia Miranda teve 4 milhões de transações suspeitas, segundo o canal G1 da Globo. Então não tô tirando da história da carochinha, não. Eu acho que tinha que ter uma CPI mais séria sobre essas coisas, proibir bets no Brasil, proibir que todo mundo propague bets, não só influenciadores, mas também televisões, rede canal aberto, que quantas pessoas já não fizeram dívidas, já não ficaram viciadas, já não perderam suas casas por conta desse tipo de vício. Então, claro que eu acho difícil uma Virgínia ser investigada mais a fundo, um Carlinhos Maia ser investigado mais a fundo. E o que mais me deixa indignada é a inteligência de pessoas que ainda seguem esses tipos de influenciadores. O Felca mostrou que simplesmente influenciador não é propagar casa de apostas para poder ganhar dinheiro e fazer com que seus fãs virem viciados. Isso é um verdadeiro influenciador. São pessoas que querem abrir os olhos para coisas erradas que fazem a sociedade. Aí o problema está: você quer ser um bom influenciador, fazer um conteúdo de qualidade, propagar coisas que realmente você não concorda, como o jogo do tigrinho, como a sexualização de crianças nas redes sociais, e poucas pessoas conseguem o reconhecimento. A gente sabe que essas denúncias não são de hoje, que alguns influenciadores fazem, mas assim, eu não brigaria por uma coisa que chamou atenção e furou a bolha, que foi o vídeo do Felca. Eu simplesmente não tentaria criticar, vou ser sincera com vocês, porque nós temos muitos influenciadores que só querem usar as crianças para dinheiro, não querem gastar o tempo delas educando as crianças, que no caso são seus próprios filhos, fazendo com que eles tenham uma profissão digna, estudem. E hoje em dia, muitas das crianças, elas são colocadas em exposição, como se fosse uma exposição de museu, para poder pessoas apreciarem. E isso é que eu acho errado. Criança não deveria ser influenciador digital. Criança não deveria mexer com dinheiro. Não deveriam ser influenciadores de igreja, como que aconteceu também com uma criança, que eu não vou dizer nem o nome aqui, que fazia pregações, colocava no TikTok. Mas a realidade é que muitos influenciadores não estão nem aí pro seu público. E só querem ostentar e fazer com que vocês ganhem mais dívidas, mais vícios com o jogo do tigrinho. Se você quer entender quão ignorante é um povo, é só você olhar para os seus famosos. Há 5 anos atrás a gente gravava vídeos dançando e a gente viajava para todos os lugares. A menina estava 24 horas com a gente, ia para João Pessoa, a gente foi para São Paulo. Em São Paulo foi quando eu parei de falar com ele. Por quê? Porque presenciei uma briga de madrugada, que se eu pegar aqui alguns vídeos, eu vou encontrar, que eu postei falando da briga que houve deles dois, onde o namorado na frente da menina quebrou a porta de vidro. Tem uns amigos que estavam presentes
que podem falar também. E quebrou a porta de vidro, gente. Foi vidro pra todo lado, teve de furar a menina. Eu chamei a polícia chegou e falaram que era mentira, que não tinha acontecido nada. Quando vi isso, eu peguei minhas coisas e fui embora, gente, porque não dava. E aqui tem vários influenciadores na internet que presenciaram também. Várias pessoas que sabem quem eles são, mas são compradas. Que ficam do lado dele, por quê? Porque são compradas por causa de dinheiro, de seguidores, de engajamento. Eu não sou comprada, tá, gente? Por nada nesse mundo, tá? Porque se eu fosse comprada, eu teria ficado com ele lá, quando rolou tudo isso, que o namorado dele bateu nele. E simplesmente fui embora, peguei minhas coisas, peguei as 2 pessoas que estavam lá, disse, e aí, vocês vão ficar aqui ou vão comigo? Eu disse, vou com você, vou ficar com você, porque viram a cena que foi horrível. Ficaram comigo e ponto final, entendeu? Não sou comprada. Hoje ele tentou se aproximar de mim várias vezes e simplesmente eu nunca aceitei. Existe uma máquina muito grande por trás do Ítalo Santos. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha com várias páginas de fofoca, tanto pequenas quanto grandes. E assim, eles fazem a gente... E não são só eles, né? Pelo visto também tem vereador, também tem assessor, enfim. Mas isso aí é história pra gente contar outro dia. Conteúdo sático. Tem muita água pra rolar ainda sobre essa história, vocês podem ter certeza. O Felca, ele foi só a cereja do bolo, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda tem muitas informações que vocês precisam saber, que vocês ainda não sabem. Por isso que às vezes pode parecer confuso, pode parecer meio distorcido, mas confia. Então vamos lá, eu não vou me estender nesse vídeo. Eu só queria dar essa observação de alguns influenciadores que realmente não nasceram pra influenciar nada. Ítalo, não sei das quantas, um cara que tem 16 milhões de seguidores, que ele fica cercado de crianças, de adolescente, é uma adolescente atrás da outra engravidada. Esse cara distribui presente, distribui prêmio, e o canal dele é todo a vida inteira ser... Tá? Eu já mandei uma mensagem pra Damares, eu vou arrumar um tempo essa semana, e que se Deus quiser ela vai arrumar a agenda dela também, entendeu? Pra que a gente se reúna pra falar a respeito do canal desse Ítalo. Não é possível que o Ministério Público vá fechar os olhos pra um negócio desse, sabe? Isso é um absurdo, E detalhe, eu fico para morrer, algum deputado, sabe? Alguém tem que despertar, e esse projeto tem que ser aprovado, e tem que vigorar pra ontem. Pais, cadeiras que botaram filhos no mundo e que não cuidam, e que deixam nas mãos desse tipo de meliante, tem que ser preso. Porque a culpa não é só desse infeliz, irresponsável, não. A culpa são dos pais que vendem seus filhos por nada.